Começa agora o programa A Voz do que Clama no Deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos aqueles que estão em nossa sintonia neste momento agora. Glória ao Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Rádio Sirte. Aqui está a iniciar o nosso programa que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. O programa este da inteira responsabilidade da nossa Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos saúda o vosso amigo o pastor Edmo Carlos Tomás. Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se dos vossos pecados, das vossas obras mortas do pecado. Assim vocês alcançareis a misericórdia de Deus para que vocês possam achar vida. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tempo está cumprido. Presta bem atenção na mensagem da cruz que já vai vir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento, o nosso líder fundador da Igreja Salvação de Todas as Nações de Angola para o mundo, o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Vem aí a mensagem da cruz com o nosso amado, o apóstolo. Boa noite, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Semeia o pecado a rir. E colhe-se as consequências do pecado a chorar. Sabe, quando os homens estão a pecar, sentem prazer. Assim como o pão comido às escondidas, disse Salomão, é doce, mas depois vai deixar amargura na boca. Jesus dizia àqueles que criam nele, aos judeus, claro: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Digam amém. A verdade que liberta. A verdade é a palavra de Deus. Digam amém. A palavra de Deus é a verdade que liberta os cativos, que liberta os oprimidos. E ele disse aos judeus: vós que cresces em mim, preste atenção, vocês que acreditam, que creem que eu sou filho de Deus, vocês que creem que eu sou Messias, que eu sou Cristo, então precisam permanecer nas minhas palavras. Em outras palavras, Jesus dizia: não basta crer em mim, ó judeus. É muito bom crer. Aliás, é o primeiro passo, né? Não basta vocês crerem, tu és o Filho de Deus.
Como disse Pedro, um certo dia Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo diz a respeito de mim? Eu sou quem? E cada um respondeu da sua maneira, o que ele ouvira falar do povo. Do Senhor, claro, é para a honra e glória daquele que vive para todo sempre. E Jesus, olha, eu vou falar duas coisas, muita palavra vai saindo. Jesus lhe disseram: olha, os gregos querem te conhecer. E Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Vamos para Jesus Cristo. Bem forte para o Rei da Glória. Chegou a hora. Se o grão de trigo cair por terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, vai dar muitos frutos. Amém? Então o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Mas nós estamos a falar da libertação do pecado. Então Jesus disse, aliás perguntou a Pedro: e o que o povo fala de mim? Pedro e os companheiros. Um disse: eu ouvi o povo falar que tu és o João Batista que ressuscitou. Outros diziam: não, este é o Elias. Outros diziam: Jeremias. Outros diziam: um profeta. E ele perguntou, essa é a resposta do povo, né? E vocês? E todos ficaram mudos, calados. E no meio deles se levantou um chamado Pedro, ou então Cefas, e ele disse: tu és o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Amém? E Jesus respondeu: não foi a carne e o sangue que fizeram o quê? Que te revelaram, mas o meu Pai revelou a você. Mas não adiantava receber a revelação de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se não permanecer nas palavras desse Jesus. Aliás, é impossível. Sabiam disso? Sabe por que as pessoas confessam Jesus, creem em Jesus, mas ainda assim não permanecem na palavra de Jesus? Porque nunca lhes foi revelado Jesus. Vem cá, Rufino. Não, mas calma aí. Todos os 12 sabiam que Jesus era quem? O Filho de Deus. Todos os discípulos, os 12, sabiam que Jesus era o Cristo. Mas quando lhes perguntou, só um respondeu. Por quê? E Jesus responde que aquele lhe tinha sido revelado. Amém. E os outros? Não lhes foi revelado, mesmo sabendo que era quem? O Filho de Deus. Não, vocês não entenderam, né? Não, quando eu pergunto vocês não entenderam, não significa que vocês não entenderam. É só a forma de enfatizar a palavra. Diga amém. Palmas para o Rei da Glória. Não, vocês não entenderam. Todos sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Ao saber na carne e ao saber no Espírito. Palmas para Jesus Cristo. O que é isso? Saber, conhecer na carne. Você abre a Bíblia, porque você passou na escola e vai ler e ter o entendimento que é segundo a carne. É diferente de alguém que abre a Bíblia e o Espírito Santo abre a mente dessa pessoa, pá, e começa a ler e a entender diferente do que você está entendendo. Agora entenderam porque há muita brincadeira na terra no tocante ao Evangelho? Falta da revelação. Digo amém. Você pode estudar a Bíblia na universidade, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano da teologia, da divindade, não sei o que teologia que é em divindade, não sei como é, doutoramento em divindade. Você é doutor PhD da Bíblia, você decorou toda a Bíblia, você fala capítulo a capítulo, versículo a versículo,
decoradamente, ainda assim não conheceres essa mesma Bíblia que você conhece na carne, no Espírito. Por quê? Porque não te foi revelado. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E essa palavra que eu estou a falar é Jesus, que deve ser revelado aos humanos. E quem revela Jesus aos homens é quem? É o Pai. É forte a Rei da Glória. Oh, não foi a carne e o sangue que te revelaram. O que é isso? Receber a revelação da carne e do sangue. É o entendimento físico. É a carne. É o conhecimento da letra. Não foi ou não foram a carne e o sangue que te revelaram. Então, existe a revelação da carne e do sangue. Amém? E existe a revelação espiritual. Do Espírito de quem? De Deus. O Espírito Santo é esse Pai que Jesus falou, que revelou a Pedro. Amém? Porque assim como o Filho e o Pai são um, assim o Espírito Santo e o Filho também são um. Ele é o Pai Celestial. Aleluia. Glorifique a Deus com as tuas palmas. Glorifique a Deus com as suas palmas. Glorifique a Deus com as tuas palmas. Se o Pai e o Filho são um, o Espírito e o Pai não são um, é um. Não, eu compliquei a coisa. Não são um, é um. Aleluia. Então o Espírito Santo revelou a Pedro, é o Filho. Mas os outros receberam ou tinham a revelação da carne e do sangue que Jesus era o Filho de Deus. E qual é a diferença entre ser revelado na carne e no Espírito? Na carne você não vai permanecer nas palavras dele. Mas no Espírito você vai permanecer. O que é isso permanecer nas palavras? Amar. Bem forte para o Rei da Glória. O que é isso amar? Guardar. Agora entenderam? Olha, deixa Deus abrir a vossa mente e vocês vão compreender o porquê somos milhões. Como cantava aquela brasileira que morreu de acidente. Nós somos um, somos milhões, estamos espalhados em todas as nações. Na verdade, ele tirou a letra de Michael Jackson. Não é assim? E aumentou lá. Nessa música de Michael Jackson que ele faz. Por que somos milhões espalhados em todas as nações, mas somos poucos que recebemos Jesus como revelação do Pai Celestial? Por quê? Porque a maioria desses milhões que somos receberam a revelação na carne e sangue. São poucos que lhes foi revelado que Jesus Cristo é o Filho de Deus pelo Espírito de Deus. Aqueles que receberam a revelação de Jesus pelo Espírito Santo, que é o Filho de Deus, vão amar esse Jesus. Aleluia. Mas quem receber a revelação de Jesus na carne, e a carne que lhe revela, continuará sem entendimento. E sem entendimento também atropelando a mesma palavra. Sem amar Ele. Vós que cresces em mim, se permanecerdes nas minhas palavras, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade
vai vos libertar. Amém? Mas libertar do quê? Fala-se da libertação é porque alguém que estava preso, cativo, não se liberta um livre, se liberta um prisioneiro, um cativo, um escravo, um servo. E aí os judeus gritaram. Vamos continuar aí. Lê comigo, 32. Não, 33. Responderam-lhe: somos de descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Sabe o que os judeus diziam? Você vai nos falar que nós vamos ser livres? Nós já somos livres por natureza. Somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de nenhum povo. Acabaram de ser escravos dos egípcios, mas estavam a dizer que nunca servimos a nenhum povo. Acabaram de sair da Babilônia, mas estavam a dizer que nunca serviram o quê? Olha os mentirosos. Não estavam no Egito 430 anos? Não ficaram 70 anos na Babilônia? Diga amém. Quantas vezes foram escravos dos medianitas? Os medianitas não escravizaram eles 7 anos, até que Gideão se levantou e se revoltou. Os filisteus já não eram seus senhores. Ouviu? Mas Jesus também não falava dessa libertação. Eles disseram: nunca servimos a nenhum povo, porque somos descendência de Abraão. Como tu nos dizes que seremos livres, se nós já somos livres? Jesus disse a eles, continua comigo, 34. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do quê? Do pecado. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Os escravos do pecado. Presta atenção. Agora vocês entenderam? Vocês entenderam que escravidão que Jesus falava? Vocês entenderam que libertação que Jesus estava a se referir? Não adianta crer em Jesus somente. É preciso permanecer nas palavras de Jesus para se tornar discípulo de Jesus. E como discípulo, Jesus vai instruir você. E vai conhecer a sua palavra. E conhecendo a sua palavra, você será livre. Amém. Presta bem atenção. Se nós andamos em pecado, vivemos em pecado, nós somos escravos do mesmo pecado. Aleluia. Por isso Jesus diz: precisam conhecer a verdade. Depois que cresce em mim, precisam permanecer na verdade. Precisam ser meus discípulos. Precisam aprender comigo, que sou manso e humilde de coração, para vocês serem libertos do mundo. O pecado é uma cadeia, é um jugo, é um fardo que prende os humanos. Digo amém. Não se brinque com o pecado. A humanidade sofre por causa do pecado. As pessoas estão preocupadas com as consequências do pecado. Não. Deveríamos nos preocupar com o próprio pecado e não com as consequências. Quando acontece alguma coisa, vamos lamentar, vamos chorar, ai, não sei o quê, mas nos esquecemos que o sofrimento que veio no momento aquele homem é o resultado do pecado que ele cometeu ontem. Queremos lamentar com ele. Coitado, mas essa vida, ai, o camarada fulano, que pena. Esse homem é insensível. Esse homem não tem amor. Ué, amor? Que amor é esse que vocês estão se referindo então?
Por isso João Batista clamava lá no deserto da Judeia: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. Não presumam em vós mesmos que vocês são os filhos de Abraão. Voltaram, veja só, continuavam a bater os petos. Somos filhos de Abraão, os pecadores. João disse: não vale a pena sustentarem que vocês são filhos de Abraão vivendo em pecado. Arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento, porque o facto de vocês terem nascido das tripes de Abraão, isso não vai vos salvar enquanto permanecerdes nos vossos pecados. Digam amém. Responderam isso a João e vieram também a Jesus. Nós nunca servimos a ninguém, somos filhos de Abraão. Jesus disse: eu vou vos falar a verdade. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vocês estão a dizer que são filhos de Abraão? Vivendo em pecado? Vocês são escravos do pecado. Essa é a maior escravidão que existe. Muito mais do que a escravidão do Egito, da Babilônia. Diga amém. Veja, por exemplo, eles foram para a Babilônia deportados. Mas os justos na Babilônia não eram escravos. Aleluia. O justo Daniel chegou a ser até o segundo no reino. Um estrangeiro. Como é que um escravo vai ser vice-presidente? Diga aleluia. Até vice-presidente não, vice-rei. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não, vocês não entenderam. Os três justos, Sadraque, Mesaque e Abednego, os deportados, se tornaram financeiros da cidade da Babilônia. Diga amém. Aplauda o Senhor. Manejavam as finanças da metrópole, da capital, do reino. Aleluia. Mais ou menos hoje eram ministros das finanças, governador do BNA. É incrível, né? Tinha uma massa, como se diz na nossa terra. Tinha uma bufunfa, um cumbu. Então qual é a escravidão que havia? Mardoquai, como diz o brasileiro, nós chamamos aqui na linguagem portuguesa de Portugal, Mardoqueu. Mardoqueu se tornou, glória a Jesus, o segundo no reino. Aleluia. Então, a verdadeira escravidão é a espiritual e não física. Porque até a física é o reflexo da escravidão espiritual. Amém. Paulo dizia: como prisioneiro, mas era livre. Estava na cadeia, bem preso, mas ele dizia: não, eu sou livre. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eu sou livre, eu sou liberto. Mais forte para o Rei da Glória. E o mundo está a brincar com o pecado. E o mundo gospel. Alguém vai dizer: mas você só fala do mundo gospel por quê? Eu vim para restaurar todas as coisas. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Oh, aleluia. Como amo ficar nesse altar. Tenho que esperar 5 dias para voltar no altar. Amém. Eu quero dizer: não, começa a pregar todos os dias. Ainda estou numa caminhada longa, marchando, aleluia, para alcançar o Sinai. Muito comprido o teu caminho. Eu preciso chegar no Sinai, não mais para vos acusar, mas para dizer: Senhor, Senhor, encha-me. Não para dizer: eles deixaram o teu concerto. Não mais para vos dizer, para vos acusar. Eles derribaram os teus altares, eles mataram os teus profetas, mas para buscar a chama para incendiar o mundo todo. Então precisamos fazer aquilo que Pedro falou. Aleluia. Quando foi importunado
Eis que os judeus estão a maltratar as mulheres gregas, as viúvas. E ele disse: não convém, não é bom que a gente sirva as mesas. Escolhem 7 irmãos dentre vocês, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e fé, para que, aleluia, desempenhem essa função. E nós vamos continuar aqui a pregar e a orar. Amém? Cuidado com o pecado. Pecado mata. Semeia-se o pecado a rir, mas colhe-se o pecado a chorar. Cheguei agora aí, desci do carro e veio ter comigo uma obreira da estalagem. E ele me disse: apóstolo, interceda por um vizinho que ficava lá atrás, fica lá atrás da igreja, né? Que está no estado crítico, internado, e foi visitado por um menino e mandou recado para vir avisar a obreira, a dizer: manda a obreira para ir ter com o apóstolo para me perdoar. Estou a pressentir que o meu sofrimento é porque eu maltratava a igreja. Diga amém, bem forte para a Rei da Glória. Ouviu? Quando ele falava mal de mim, quando ele maltratava, quando eles ligavam para a polícia para vir me prender, quando eles, tudo isso que acontecia, são eles. Ele assim é o promotor. Agora sim, os pensamentos estão batendo na mente dele. Estás morto. Tudo que você fez ao homem. Agora pediu perdão. Só que já liberei o perdão. Vai, diz a ele que está perdoado. E vai ver que vai sair. Diga amém. Mas quando ele fazia isso, fazia o quê? Dava gargalhadas. Olha o feio, olha o magrinho. Mas esses que estão ali seguir também. Mas esse homem, olha o cabelo dele. Não sabe pregar. Ria, né? Agora está aqui? Né? Quando eu chorar daquela cantora brasileira, esse é outro choro. Quando sofrem por causa dos pecados e outros sofrem por causa da palavra. Agora já estava a chorar por causa da palavra. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Sinta a presença dele, aleluia. Glorifique ao Filho de Deus. Sinta a paz. Jerusalém, 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 a cidade de paz. Oh, aleluia. Glorifique, glorifique, glorifique o Rei, 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 Jesus. Coisa boa está na presença dele. Mas o mundo está na presença do mundo, rindo, e depois eles vão chorar e procurarão culpados. Não, culpado é o fulano, culpado é o pai, culpado é a mãe, culpado é o amigo. Não, o que o homem semear é o que o homem vai colher. Vos ensinaram só a semear dinheiro. Não, quando Paulo falava, falou em tudo. Aleluia. Aquele que semear na carne vai cevar quê? A morte. Paulo aprendeu com Jesus. O salário do pecado é o quê? É a morte. Então não se pode brincar no mundo. As consequências seguem. As obras de cada um vão se manifestar. Primeiro aqui e depois aonde? Na eternidade. Eu já vos falei de 2 eternidades que esperam o homem. 2 caminhos. E os 2 caminhos levam para a eternidade. O caminho, aleluia, do céu e o caminho do inferno. O homem sofre aqui e vai continuar a sofrer no inferno. O homem experimenta o céu aqui e vai entrar no céu, ou então na plenitude da paz no céu. Então cuidado, não vamos brincar com as coisas sérias. Nada ficará impune.
mas absolutamente nada. No dia do juízo, diz a palavra, cada um dará conta de si. E por que brincar com a vida? Se tudo que você vai fazendo hoje, você vai colher amanhã. Aleluia. Pedro queria matar os que foram prender Jesus. Jesus lhe falou, depois que ele cortou a orelha, né? Ponha a espada na tua bainha. Pois aquele que mata a espada, o quê? A espada morrerá. Tem um homem, eu conheço um homem, não adianta falar o nome dele, mas você vai saber quem é. Ele matou os angolanos com desespero. Está morrendo com desespero. Estão a brincar com a vida? Ou você vai praticar a justiça para você viver? Ou você vai praticar a iniquidade para você? Ou você vai morrer para viver? Ou você vai viver para morrer? Ou você vai ganhar para perder? Ou você vai perder para ganhar? Foge do pecado. Sai do meio dele, povo meu. Corra! Todos que ouviram essas palavras fisicamente, literalmente naquele tempo, que não se aprontaram, ignoraram, hoje estão no inferno, gemendo, sem esperança nenhuma mais. Eles haviam olhado para Jesus e falaram, olha esse miúdo, está mesmo aqui, você ainda não tem 50 anos, está a dizer que viste Abraão, olha esse miúdo, olha aventureiro, está a dizer que aquele que crer nele não vai morrer. Morreram os profetas, morreu Abraão, e ele está a dizer que quem crer nele não vai morrer. Sim, pai Abraão, Moisés, José do Egito, até já lhe chamam de José do Egito. O José do Egito, o Moisés, o grande Arão, morreram. Jeremias, todos. Davi, o nosso rei, morreu. Ele está a dizer que quem crer nele não vai morrer. E agora, volte a mais falar isso. Só que no inferno, eles querem voltar a viver para se converterem. Digam amém. Mas infelizmente, por isso a Bíblia diz, quando você estiveres aí, ou estares aí no tribunal com teu inimigo, que está a te acusar, é melhor fazer paz com ele. Você sabe que você cometeu, mas está sempre a insistir, não, vamos mesmo, vamos. Vais ficar preso. Diga-me, faz paz enquanto é que? É cedo. Esse fazer paz que? Arrependa-te. Reconheça os teus pecados. A maior desgraça que eu vi na terra é os pecadores sustentando o céu. É os ímpios dizendo que estão indo para o céu. Que comete pecado é escravo do pecado. Mas há uma chance para os pecadores. A chance segue aqui embaixo. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Amém? O escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Quem são os escravos? Já falamos aqui. Os que cometem pecado. E quem são os filhos? Os que foram libertos do pecado. Eu disse que há uma chance, está aqui a chance. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles diziam que eram descendência de Abraão, mas Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Vocês são escravos do pecado. Vocês não são filhos de Deus, não. Se vocês fossem filhos de Abraão, seriam filhos de Deus. Agora que vocês continuam em pecado, então são filhos do diabo. Mas ele disse, mas sabe, eu como filho de Deus, desci para vir vos libertar do pecado.
Mas a condição é o que eu acabei de vos falar agora, dizia Jesus. Vós que cresceis em mim, se permanecer nas minhas palavras, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. A condição para ser liberto: só há um que liberta os pecadores, ninguém mais. Sabe por quê? Só há um. Porque o único que foi capaz de vencer o mundo. Aleluia. Ninguém foi capaz de vencer a morte. E assim, esse um que foi capaz, o filho primogênito do Pai, é também o único que é capaz de libertar os escravos. É esse o filho que ele se referia. Seu filho vos libertar. Jesus, o Filho de Deus. Esta é a verdadeira libertação. É a libertação do pecado pelo Filho de Deus. Não por um outro, nem por profeta, nem apóstolo, nem pastor, nem ninguém. Só Jesus é capaz de libertar os escravos do pecado. Aleluia. Mas a condição é essa: tem que crer nele e permanecer nas suas palavras, para conhecer a verdade. E a verdade é que te liberta. Amém? Moisés libertou os israelitas da escravidão política, física, mas continuavam presos no pecado. Bem falaram, sim, eles saíram do Egito, mas estava dentro deles. Amém? Hoje, eles saíram do mundo, mas o mundo está dentro deles. Não, quem são os que saíram do mundo, ou no mundo, e o mundo está dentro deles? São os cristãos. Cristãos mundanos. Aleluia. Ontem ele foi comunista. Os comunistas são os ateus que não acreditam em Deus. Ontem ele foi muçulmano. Ontem ele foi um ateu, um adorador da ciência, adorador do sexo, adorador das riquezas. Acreditava na teoria da evolução. Acreditava que o homem veio do nada. De tanto estudar, já não acredita em Deus? Ok, está no mundo. Mas chega um momento depois, sente paixão por Deus, um desejo, não sei quem, se é a mulher, se é o filho, se é o pai que vai lhe influenciar, e vem para a igreja e aceita Jesus e entra nas águas do batismo. E ele diz: eu fui liberto do mundo. Vai contar até testemunho. Eu era filósofo, eu era ateu, eu era muçulmano, eu era testemunho de Jeová, que não acreditava em Jesus como Deus. Eu praticava magia. Graças a Deus, agora eu sou cristão. Me batizei, me tornei filho de Deus. Será? Esses aqui que ainda continuam no pecado são os que saíram do mundo, mas o mundo está dentro deles. Então não foram libertos. Não foram. Eu primeiro cantei que somos milhões e estamos espalhados em todas as nações. Esses milhões saíram do mundo, mas o mundo continua dentro deles. Isto é, não foram libertos do pecado. Prova de que não nasceram de novo. Nasceram da igreja. Tem os nascidos da igreja e tem os nascidos de Deus.
Tem os que conhecem a igreja e os que conhecem a Deus. Aleluia. Tem os que receberam a revelação de Jesus na carne e os que receberam a revelação no Espírito. Digam amém. E são poucos. Muito pouco o número, ou são muito pouco daqueles que viram Deus e as suas almas foram salvas. Mas se você que não acreditava em Deus e hoje você acredita, mas as práticas são as mesmas de como quando você estava lá fora, você continua lá fora. É isso que Jesus falou, que o escravo não vai permanecer em casa. Entrou na casa de Deus, mas continua escravo. E depois que? Vai sair. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que era escravo e que foi liberto da escravidão do pecado, ele se torna filho de Deus. Esse vai permanecer em casa, na casa. Aleluia. Esse é o reino de Deus na terra. E só Jesus liberta os cativos. Porque nenhum escravo pode libertar outro escravo. Até na escravidão, preste atenção, política do Egito mostra isso. Moisés se tornou libertador, mas tinha que sair da escravidão primeiro. Veja só, ele estava lá no palácio, mas sendo israelita, era um escravo. A qualquer momento, seu rei se apercebesse, iria lhe expulsar. Diga amém. Porque a filha tinha manipulado, né? Agora você veja, Deus escolheu ele para ser o libertador de Israel. E o que Deus fez? Tirou ele do Egito. Escapou das brechas. Estava na terra de Midian. Já não era mais cidadão egípcio, então não estava no território egípcio, aonde era uma cadeia que mantinha os hebreus na escravidão. Agora que foi liberto, 40 anos depois, voltou como livre. E veio falar ao rei para libertar os irmãos dele. Por quê? Porque ele era livre. Amém. Prova de que o rei nunca lhe maltratou. Pois o diabo não pode maltratar os filhos de Deus. Aleluia. Quando Faraó aumentou o jugo, não falou Moisés vai trabalhar. Não falou isso. O que ele falou a Moisés? Deixa o povo trabalhar em paz. Por que ele não falou? Tu também vai trabalhar com o povo. Porque Faraó sabia que Moisés era livre. Aliás, tinha medo dele. Diga aleluia. E o diabo tem medo dos filhos de Deus. Não por causa de vocês, mas por causa do vosso Pai. É forte para o Rei da Glória. Ouviu? Agora, Jesus já nasceu livre. Jesus já nasceu. Por que Jesus nasceu livre? Vou explicar por que Jesus nasceu livre. Jesus nasceu livre porque não saiu da coluna do homem. Aleluia. Se o milagre fosse feito por Deus, faz o que Ele quiser. Se Ele quisesse colocar Jesus na coluna de José, Ele o faria. José ia fazer contato com Maria e com o esperma de José, Jesus nasceria. Ele faria isso. Mas como Ele veio para libertar os escravos, por isso não lhe colocou nas costas. Lhe colocou onde? No ventre. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Se Ele saísse das costas de José, Ele pode fazer isso. Então seria da semente de Adão. E nasceria já que? Em pecado.
Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Como dizia Davi, minha mãe, acrescenta, me concebeu no pecado. Os teólogos disseram não, a mãe de Davi era prostituta. Não, está falando da semente corrompida, da semente corrupta. Aleluia. Por isso Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de quem? E não na coluna de José. Palmas para Jesus. E o Espírito Santo vai te cobrir com a sua sombra. E tu te acharás concebida sob o poder dele. Então estava livre do pecado, como diz os padres, original. Diga amém. E nascendo livre, cresceu livre, associado à pureza e à santidade, porque não cometeu nenhum pecado. Se depois que conheceu o bem e o mal, ele cometesse pecado, seria preso. Tornaria quê? Escravo do mundo. Como eu acabei de falar aqui. Aquele que comete pecado, acrescenta. Mas como Jesus nasceu puro e cresceu puro até a sua morte, continuou puro, então o seu sangue foi capaz, por causa da pureza e santidade, para libertar os escravos. Amém? Por isso ele fala, seu filho verdadeiramente. Agora, outros com sangue contaminado, ainda que foram purificados, mas um dia foram contaminados, ninguém pode fazê-lo. Diga amém. E assim, Moisés libertou os israelitas da escravidão do Egito. Jesus liberta o mundo da escravidão do mundo. É forte para o Rei da Glória. Sabe por que Jesus falou, verdadeiramente sereis livres? Estava a dizer, somente a minha libertação é verdadeira. O resto, como diz o brasileiro, é balela. O resto é mentira. Jesus estava a dizer, a libertação do vosso mestre Moisés foi falsa. Não que seja falsa, foi com sombra. Ele vos libertou das mãos de Faraó, mas não conseguiu vos libertar das mãos do diabo. Ele vos libertou daquele território e vocês possuíram outro território, mas não conseguiu vos libertar da escravidão do mundo. Não que ele tentou e não conseguiu. A missão não era dele, pois ele tinha assassinado, ele adulterou, ele cometeu pecado. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Jesus não matou, não se prostituiu. Diz a Bíblia, até na sua boca não se achou que? Engano. Sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Jesus. Então, esta é a verdadeira libertação. A libertação do pecado. Ou então a espiritual. Ainda que eu seja escravo do homem, se eu sou liberto por Jesus, então eu sou livre. Diga amém. Coitado do homem que está a me escravizar. Ele pensa que está a me escravizar. Não consegue me escravizar. Porque eu tenho paz. E o teu patrão vai te encontrar você com as mãos no ar a dizer aleluia. Esse com tanto sofrimento que eu lhe trago ainda tem paz. Está com a rir, está a dizer aleluia. Claro. Porque você é livre. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa é a verdade que vocês precisam saber dela para que vocês possam estar livres de tudo aquilo quanto que vos oprime. O tempo está cumprido. O reino de Deus
se manifestou na terra. Então procura você se esforçar para você fazer parte da nossa Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Nós também no meio da semana temos tido cultos todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aqui na cidade de Tete, todas as terças-feiras, quintas-feiras, temos tido os nossos cultos presenciais a partir das 17h30. Estamos localizados no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar no Mercado Onsango. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja também está no distrito de Caorabassa, no povoado de Maroeira. Também lá temos tido os nossos cultos presenciais todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Os nossos cultos no meio da semana lá iniciam às 14h30. No domingo lá em Caorabassa, Maroeira, tem sido às 7h30. Também temos a nossa igreja que está no Chirose Ponte, povoado de Chirose Ponte, no distrito também de Caorabassa. Então lá também temos tido o nosso culto no domingo. Só temos apenas no domingo. No meio da semana ainda não iniciamos a fazer cultos lá. Então no domingo tem sido 9h30. Chega no mercado de Chirose Ponte. Então você usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Chirose Ponte, que nós temos tido os cultos presenciais só apenas nos domingos a partir das 9h30. Lá em Caorabassa, em Maroeira, tem sido no meio da semana, terça-feira, quinta-feira, 14h30. No domingo lá em Maroeira, glória ao Senhor Jesus Cristo, tem sido 7h30. Chega no mercado de Maroeira, usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Maroeira. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui na cidade tem sido 17h30. Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, 17h30, temos tido os nossos cultos presenciais. No domingo tem sido 7h30. Convido todos vocês para que vocês possam vir na nossa Igreja Salvação de Todas as Nações para se beneficiarem de perto essa mensagem da cruz que vocês têm ouvido só apenas a partir desta emissora aqui, Rádio Sirte 104.3, e vocês também que estão no YouTube. A nossa igreja está em toda essa nação aqui moçambicana. Se você quiser chegar na nossa igreja, em qualquer província onde que você estiver, usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Se você está fora desta nação moçambicana, usa o mesmo contato, que o prefixo é mais 258. Depois usa o meu contato, é mais 258. Depois usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos programas passam aqui todas as segundas-feiras a partir das 22h10 até 23h10. Terça-feira o nosso programa aqui passa das 19h até 20h. Quarta-feira o nosso programa passa aqui nesta rádio das 22h10 até 23h10. Quinta-feira o nosso programa aqui passa das 19h até 20h. Sexta-feira o nosso programa passa aqui das 22h10 até 23h10. Então, sábado e domingo os nossos programas passam aqui das 19h até 20h. E nos domingos, nas manhãs, já teremos os nossos programas que irão passar também neste lugar das 8h até 9h. Guarda consigo este contato aqui que te levará para que você possa chegar até a nossa igreja. 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04.
4. Repita o contacto. 84 034 84 04. Pastor Edmo Carlos Tomás, despede aqui. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos, oh, vamos aonde? Oh, vamos, oh, vamos aonde? À casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos. A igreja fica de pé. Vamos adorar o Senhor de pé. Eu alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. Vamos, vamos aonde? Vamos na casa do Senhor. Vamos aonde? Vamos na casa do Senhor. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. Está ligado aqui na terra. Está ligado aqui na terra. Está ligado nos céus. Oh, 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 oh. Solamente prende la bamba mae. Solamente prende la bamba mae. Solamente prende la bamba mae. Oh, solamente prende la bamba mae. Mama dile. Eso prende la bamba mae. Mama dile. Eso prende la bamba mae. Alpha Omega, Alpha Omega, todo povo emba, toda igreja emba, Alpha Omega, Alpha Omega. Em meio às trevas, quero ser a tua luz. E no silêncio, quero ser a tua voz. Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz.